Eu pergunto, senhor ministro, qual é a diferença entre as posturas agressivas que o senhor diz haver contra o Judiciário Nacional, ou seja, contra o Supremo Tribunal Federal, e a sua postura ao segurar um cartaz escrito Cristina Livre num país estrangeiro que julgou e condenou por corrupção uma ex-presidente da República que hoje cumpre pena por roubo e está em prisão domiciliar. O senhor estava visitando e segurou um cartaz escrito Cristina Livre. Isso não é uma agressão ao Poder Judiciário argentino? Isso não é uma agressão ao Estado de Direito, inclusive ofendendo a soberania de outro país? A gente vê aqui mais uma vez o embaixador Mauro Vieira vindo essa comissão. E agradecemos a visita, mas eu quero lembrar que em ocasiões anteriores, diferentemente até do que foi dito por algum colega que me precedeu, talvez por não ter rememorado o fato, o ministro ele deu uma desculpa que não condizia com a realidade para deixar de prestar compromisso com a democracia e com esse parlamento e comparecer à reunião da Comissão de Relações Exteriores, mesmo convocado. Lembro que o presidente Felipe Barros recebeu um e-mail dizendo que o ministro viajaria para uma missão internacional no dia em que ele deveria estar aqui, e aquela missão só saiu às 10 horas da noite e, portanto, descumpriu com o dever que, aliás, quase descumpriria aqui também, de quando convocado permanecer até o final da audiência. O ministro está aqui convocado. Quando está convocado, ele permanece aqui à disposição dos parlamentares até que o último parlamentar tenha feito a sua inquirição. E da mesma forma, hoje, agora, depois de uma revolta generalizada, até eu diria um estresse dos parlamentares, principalmente da oposição, é claro, o ministro mudou de ideia e decidiu ficar. Eu queria lembrar também, senhor presidente, que aqui a diplomacia é uma coisa, mentira e falta de compromisso com a democracia é outra. Aqui nós temos 9 requerimentos de convocação e um deles foi assinado por mim. Eu quero lembrar ao senhor ministro que o que trouxe o senhor para essa comissão, em relação ao que eu havia subscrito, é justamente o apoio que Vossa Excelência, inclusive, deu à corrupta ex-presidente Cristina Kirchner, da Argentina. E o senhor mencionou, em algum momento da sua apresentação, claro, obviamente não vinculado com a questão de Cristina Kirchner, senão a hipocrisia e a contradição seria gritante, que há posturas agressivas ao Judiciário Nacional. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores tem não apenas declarado apoio aos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como tem também realizado pré-julgamento, antes mesmo da condenação fajuta do Supremo Tribunal Federal recente em relação aos supostos atos golpistas. O Ministério das Relações Exteriores já fazia nota dizendo que o Brasil tinha sofrido uma tentativa de golpe de Estado antes de qualquer veredito do Judiciário. E aí eu pergunto, senhor ministro, qual é a diferença entre as posturas agressivas que o senhor diz haver contra o Judiciário Nacional, ou seja, contra o Supremo Tribunal Federal, e a sua postura ao segurar um cartaz escrito Cristina Livre num país estrangeiro que julgou e condenou por corrupção uma ex-presidente da República que hoje cumpre pena por roubo e está em prisão domiciliar. O senhor estava visitando o cárcere desta ex-presidente argentina, portanto, visitando a sua casa, e segurou um cartaz escrito Cristina Livre. Isso não é uma agressão ao Poder Judiciário argentino? Isso não é uma agressão ao Estado de Direito, inclusive ofendendo a soberania de outro país? A determinação do governo Lula de buscar uma corrupta no Peru, com voo fretado, com voo da FAB, também não seria uma agressão
ao Poder Judiciário, no dia de sua condenação, a Força Aérea Brasileira recolhe uma ex-primeira-dama condenada por corrupção e lavagem de dinheiro, deputado Evair de Mello. E aí não é agressão à soberania estrangeira? Aí não é agressão ao Poder Judiciário? O senhor, inclusive, disse aqui que o presidente Lula esteve na ONU, todos nós sabemos, e que lá teve a possibilidade de falar com o Trump, mas me parece que o Lula enrolou o Donald Trump, porque o Trump disse, e eu queria uma resposta de Vossa Excelência também a essa pergunta, que trataria de uma reunião com o Lula na semana seguinte. Pois bem, a semana seguinte é esta, em que nós estamos agora. E as notícias que nós recebemos são as de que Lula tem imposto condições. Primeiro disse que vai presencial para o próprio Donald Trump, depois amarela e disse que vai ser por telefone. Depois, quando vai ser por telefone, pelo menos a imprensa, Vossa Excelência tem mais informações, creio eu, diz que se não tiver condição XYZ, ele não vai atender o telefonema do Trump. Então, qual é o empenho real do presidente Lula em falar com Donald Trump? Celso Amorim disse aqui, em reunião desta comissão, aliás, que sequer deu qualquer tipo de orientação a Lula para que levantasse o telefone e ligasse ao Trump antes desse encontro na Organização das Nações Unidas. Eu queria saber se o senhor não apenas concorda com essa postura de Celso Amorim, como se o senhor tampouco recomendou a Lula que ligasse para Donald Trump, que buscasse uma solução a esse impasse internacional causado justamente também por agressões à soberania feitas pelo seu governo, pelo governo de Lula, contra cidadãos americanos e também cidadãos de outros estados. Nós vemos a questão hoje argentina, com a AGU contratando um escritório a peso de ouro sem licitação, $1 milhão para perseguir brasileiros que estão com asilo político. Uma agressão enorme aos direitos humanos. Aí vemos também as demais requisições para que o senhor viesse aqui, para que Vossa Excelência pudesse participar dessa reunião dessa comissão, tratando, por exemplo, da falta de embaixador da Ucrânia aqui no Brasil e da falta de embaixador de Israel aqui no Brasil. Nós vemos que não há mesmo interesse do governo Lula em fazer daquilo que diz na teoria a sua prática, que é a pluralidade, que é falar com todos, que é dialogar, porque quando não estamos com deputado Evair de Mello, com dois dos piores conflitos hoje no mundo, representados no Brasil com embaixadores, como é o caso de um dos lados, da Ucrânia e de Israel, demonstra que o governo brasileiro não tem a capacidade de dialogar, muito antes pelo contrário, tem afastado aliados históricos. E aí, obviamente, se soma a questão da perseguição deste governo aos judeus, com a saída também desta aliança em memória ao Holocausto, que não está explicada, muito antes pelo contrário, só explica o antissemitismo de Lula e daqueles que o circundam, inclusive Celso Amorim, que fez um prefácio a um livro em homenagem ao Hamas, elogiando o grupo terrorista, vejam só, considerando um relevante ator político no Oriente Médio. Então, senhor presidente, aqui teríamos várias perguntas. Obviamente, eu preciso também aproveitar para reparar e corrigir uma informação trazida pelo senhor ministro de que houve uma votação unânime nesse Congresso, em especial na Câmara, relacionada à política de reciprocidade. Nós, o Novo, estávamos em obstrução e não votamos favoravelmente. Então fica aqui também a nossa reparação e o nosso registro a essa informação falsa que foi veiculada aqui agora há pouco. E finalmente, também a apresentação do senhor Mike Bentz, que nos chegou inclusive há pouco o PowerPoint inteiro, e na minha réplica vou poder falar mais a respeito. Mas as informações que foram trazidas aqui, senhor ministro, talvez o senhor não tenha assistido, e vou encaminhar também ao seu gabinete a apresentação feita por Mike Bentz.
Mas em nenhum momento foram acusações vagas, muito antes pelo contrário, foram acusações muito precisas, incluindo altos escalões da diplomacia brasileira em algumas delas, veiculadas em meios de comunicação tradicionais e prestigiosos de várias partes do mundo, e fontes também diretas do próprio governo americano, demonstrando a interferência daquele país sob o governo de Biden na política interna brasileira. Uma agressão à nossa soberania. Então o senhor aqui disse que foram acusações vagas de Mike Pence e que não se baseavam em evidências confiáveis. Na minha réplica vou mostrar as evidências absolutamente não apenas confiáveis, como claras, de que sim, houve intervenção do governo americano sob Biden no processo eleitoral brasileiro, desequilibrando aquele período em favor do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, que aliás também teve ajuda de todos os lados, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para que pudesse sair da cadeia, ter suas condenações anuladas, apesar de que as provas do roubo estivessem sempre muito claras para que pudesse agora voltar ao poder. Então, senhor presidente, seriam essas minhas manifestações iniciais. Aguardo depois o momento para fazer a réplica. Obrigado, senhor presidente. Obrigado por nos acompanhar. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo informação de qualidade, apoie o canal com qualquer valor através do QR Code. Não esqueça, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Isso faz toda a diferença. E o melhor, torne-se membro assinante do canal. Por apenas R$ 15,99 por mês, você tem acesso exclusivo às notícias mais recentes da atualidade e ainda fortalece o nosso trabalho. Assine agora e fique sempre um passo à frente, recebendo informação antes de todo mundo. Contamos com você!